sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então à nossa disciplina de Língua Espanhola. Peguem o caderno que vocês vão precisar dele hoje, tá bom? Faremos a revisão hoje para a nossa atividade avaliativa, nossa prova, que vai acontecer na próxima semana. Então, nessa semana teremos 2 vídeos. Este primeiro será uma exposição das matérias e dos vocabulários as quais a gente estudou, desde a página 30 até a página 37. Então, foram aí algumas unidades, Então, precisamos rever todas elas. Eu coloquei aqui todas as matérias e todos os vocabulários que estudamos. E vamos passar por eles, vou explicar todos eles, passar pelos vocabulários rapidamente. Então, os vocabulários precisam ser reforçados depois, tudo bem? Então, vamos lá. Unidade 2, em la ciudad, vocês se lembram? Vamos ver o que está falando aqui nestes balões, porque a gente vai precisar disso para as avaliações, Todos esses vocabulários são muito importantes. ¿A dónde vamos, papá? Madrid tiene muchos lugares interesantes. Podemos empezar por la Puerta de Alcalá. Qué lindo este lugar. ¿Dónde es, papá? La Puerta de Alcalá es un monumento maravilloso que está en la Plaza de la Independencia. ¿Sabe si la Plaza de la Independencia está lejos del hotel? No, señor García. Está a 2 cuadras de aquí. Puede ir a pie. Cerca de ella están el Parque del Retiro y el Museo del Prado. ¿Podremos ver esos lugares, papá? Sí, claro. Turistas de todo el mundo vienen a visitarlos. Então, esses eram os vocabulários de viagem, Falando ali, perguntando onde está, seguindo para os locais, descobrindo os pontos turísticos da cidade. E na sequência, nós aprendemos o verbo ver. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos ven. O que acontece? O presente do indicativo, ele é muito importante, tá? Por quê? Ele é utilizado a maioria das vezes. Normalmente, quando a gente está conversando, o verbo presente do indicativo, ele é o mais utilizado, porque ele é o tempo do momento em que acontece a ação, é o momento do agora. Assim como tem também no livro de vocês o verbo conocer. Observem. Yo conozco, tú conoces, vos conocés, él conoce, ella conoce, usted conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos conocen, ellas conocen, ustedes conocen. A conjugação é exatamente no mesmo tempo de yo veo, tú ves, él ve. O presente do indicativo. Então, outra coisa, meninos, não precisam se preocupar em aprender outros verbos. Vocês vão precisar somente dos verbos que estão aqui na videoaula. Se preocupem somente com esses, não precisam aprender outros, tá bom? E aqui nós aprendemos cerca e lejos. O que significa cerca e lejos? Olhem só. La iglesia está cerca de aqui. El barco está lejos de aqui. Cerca quer dizer perto. E lejos quer dizer longe. Cerca, lejos. Cerca, lejos. E depois, na lição 4, essa família que estava viajando pela Espanha foi a um restaurante. Vamos ver? ¿Qué tal si salimos para cenar en un restaurante de comida típica española? Estupendo, hay un restaurante cerca de la plaza. Buenas noches, bienvenidos al restaurante Don Ramón. Muchas gracias, somos argentinos y queremos saborear una comida típica. ¿Qué nos sugiere usted? Tenemos paella, gazpacho, ensalada de legumbres, tortilla, mojete manchego. Voy a probar el gazpacho y el mojete. Y yo voy a comer paella. Dicen que es una delicia. Nico y yo probaremos la tortilla. Y para beber, para las mujeres, zumo de sandía. Y para los hombres, zumo de naranja. De postre tenemos helado de fresa con melocotón. ¡Qué delicia! Creo que no podré resistirme. En pocos minutos van a saborear nuestros deliciosos platos típicos. E aqui, vimos mais um pouquinho dos vocabulários
mostrando algumas comidas típicas, que lá nas atividades vocês aprenderam até mesmo os ingredientes delas, né? E depois aprendemos os advérbios de lugar. Então, só pra gente relembrar, o advérbio é uma palavra que não admite variação. Então, ele não vai nem para o plural e também não muda de gênero, não tem feminino ou masculino, é uma palavra invariável. E a principal função do advérbio é modificar o verbo. Os advérbios de lugar, nesse caso, né, não precisam se preocupar com outros, porque só aprendemos os de lugar, modificam o verbo localizando espacialmente. Então, é diferente quando eu falo o cachorro está em casa. É diferente de falar o cachorro está atrás da casa, porque o cachorro está na casa tem uma interpretação, mas quando eu utilizo o advérbio de lugar atrás, eu modifico o verbo está, porque agora eu sei exatamente onde está. Esse verbo foi modificado. E em espanhol é a mesma coisa. El perro está en la casa. El perro está detrás de la casa. E os advérbios de lugar que a gente descobriu no nosso livro foram: El hotel está cerca de aquí. Então, o hotel está perto daqui. El autobús está delante del cine. Então, o ônibus está diante do cinema, na frente. Eu acho que vocês poderiam, inclusive, escrever aí no caderno de vocês. Cerca é perto, delante é diante. Manuela está detrás de su padre. Então, a Manuela está atrás do seu pai. El gato está debajo de la mesa. O gato está debaixo da mesa. El libro está encima de la mesa. O livro está em cima da mesa. E el bolígrafo está dentro de la carteira. El bolígrafo está dentro da carteira, né? Então, revendo aqui, cerca, delante, detrás, debajo, encima e dentro. Cerca é perto, delante é de frente, detrás é atrás, debaixo, embaixo, encima, em cima e dentro é dentro mesmo. E aí entramos na lição número 5, falando sobre as profissões, né? Então, as profissões que aprendemos foram veterinário, policia, basureiro, que é o lixeiro, cozinheiro, dibujante, que é o desenhista. Eu só vou traduzir aqueles que forem mais diferentes, tá? Publicista, que é o publicitário, albañil, que é o pedreiro, peluqueiro, que é o cabeleireiro, e analista informático, que é o analista de sistemas. E aqui nós tivemos, né, algumas conversas. Vamos rever para tentar lembrar da sonoridade das palavras? Hoy vamos a hablar de algunas profesiones. Este es Miguel, el padre de Nicolás y Manuela. Es abogado y nos hablará acerca de su profesión. El abogado escribe todo tipo de documentos legales, como contratos y testamentos, de acuerdo con la ley. Hola, soy Estela y soy fisioterapeuta. Trabajo en el hospital, ayudo a rehabilitar los movimientos de las personas que sufren de lesiones. Soy arquitecto y me llamo José. Trabajo con dibujos de casas, edificios y otros tipos de construcciones. Lembrando que dibujos es desenhos. Uso la computadora como herramienta para hacer los diseños. Mi nombre es Sofía, soy escritora. Escribo historias de mi propia imaginación o acontecimientos que realmente han sucedido. El escritor escribe, reescribe y lo escribe una vez más hasta sentirse satisfecho. E depois aprendemos o verbo trabalhar, ainda no presente do indicativo. Eu trabajo, tu trabajas, vos trabajas, él trabaja, ella trabaja, usted trabaja. Nosotros trabajamos, nosotras trabajamos, vosotros trabajáis, vosotras trabajáis. Ellos trabajan, ellas trabajan, ustedes trabajan. E aqui tínhamos, né, este diálogo para que a gente pudesse praticar. E tu, a que te dedicas? Quando alguém está perguntando para outra o que ela faz para trabalhar, ela pergunta a que te dedicas? Qual é a profissão dessa pessoa? Ele respondeu, sou inventor, me inventé la rueda, la radio, la penicilina. Isso é mentira, ves? Me lo invento todo. Então ele disse que ele é inventor, que ele inventou a roda, a rádio, a penicilina. Ela disse que era mentira e ele disse, viu, eu inventei tudo. Bem espertinho, né? E aqui nós entramos, né, na parte das casas. Temos aí esse diálogo entre essa garota e a família. Ela diz, abuela, hace mucho tiempo que no te vemos. Abuela é avó.
Estoy muy contenta de ver a todos y no nos olvidamos de tus regalos. Olvidar é esquecer e regalos é presente. Então, eles dizem que não se esqueceram dos presentes. Esta es la nueva casa que ha construido Raúl. Tu casa es muy confortable. Sí, Raúl es muy bien arquitecto y la casa es espaciosísima. Está muy linda, ¿verdad, papá? Antes, enfrente de la casa solo había un jardín. Ahora também há uma garagem para guardar o coche. Então, eles estão falando aí sobre a reforma que o arquiteto Raul fez na casa, deixando ela muito espaçosa e com uma nova garagem. Descobrimos também que em la habitación, que significa o quarto, e el cuarto de baño significa banheiro. El salón é a sala e la cocina é a cozinha. Descobrimos sobre el nochero, que é essa mesinha de cabeceira. La almohada é a almofada, la cama é cama e el ropero é o guarda-roupa. El espejo é o espelho, el lavabo é essa pia do banheiro. El inodoro é o vaso sanitário e la ducha é o chuveiro. Lembrando que duchar e banhar são coisas diferentes. Duchar é tomar banho no chuveiro. Banhar é tomar banho na banheira. La televisión é a televisão. La luminaria, a luminária. El sofá, sofá mesmo. E la alfombra, o tapete. La cocina também se refere ao fogão. La nevera é a geladeira. Las sillas, as cadeiras. La mesa é a mesa. E la pila é a pia. E depois aprendemos sobre os superlativos absolutos. O superlativo expressa qualidades num grau muito elevado ou num grau máximo. O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. Nesse momento, precisamos entender o superlativo absoluto. Ele ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada, sem relação com outros seres. Então, por exemplo, estar muito feliz, estar felicíssimo. Muy feliz, felicísimo. Muy fuerte, fuertísimo. Muy fuerte, fuertísimo. Estoy felicísimo. Papá es fuertísimo. E agora vamos falar do voceu. Vocês se lembram do voceu? O voceu é a denominação dada ao uso do pronome da segunda pessoa do plural vos, em vez de tu na língua castelhana, né? Então, em várias regiões, em vários países, eles utilizam esse sistema de pronomes. Estamos acostumados a utilizar yo, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos. Então, para a gente é um pouco novo entender o voceu, que o tu se torna vós, o vosotros não é utilizado e a gente acaba descobrindo que tem outras maneiras de se falar, né? Então, numa língua que não tem voceu, a gente utiliza o tu e o vosotros como tratamento informal. O tratamento informal é para as pessoas que a gente já conhece, pessoas com quem a gente tem intimidade. E o usted e ustedes é usado para tratamento formal, com pessoas a quem devemos um certo grau de respeito, né? Então, tu, vosotros, o tu para uma pessoa, vosotros para mais de uma. Usted para uma pessoa, ustedes para mais de uma. Entretanto, quando a gente tem uma língua com voceu, nós temos o vos e o ustedes para tratamento informal. E o usted e o ustedes para tratamento formal. Então, o tu não existe, nem o vosotros. No lugar do tu, vos. E no lugar do vosotros, ustedes. Que se torna, né, o tratamento tanto formal quanto informal. E os vocabulários que nós vimos, vamos rever rapidamente, tá? La jugueteria é a loja de jogos. La peluqueria, o salão de cabeleireiro. El ascensor, o elevador. La escalera rodante, a escada rolante. El cine, o cinema. La heladeria, a sorveteria. La sapateria, a sapataria ou loja de sapatos. La papeleria é a papelaria. La hamburgueseria, o lugar onde compramos lanches, né, hambúrgueres. La libreria é a livraria. La tienda de roupas, a loja de roupas. La floreria, a floricultura. Cenar, jantar. Sumo, suco. Sandia, melancia. Postre, sobremesa. Fresa, morango. Melocotón, pêssego. Plato, prato. Escatimar, poupar. Vistazo, relance. Dependiente é dependente. Conductor, motorista. Engenheiro, engenheiro. Albañil, pedreiro. Polícia, policial. Camareiro, garçom. Dentista, dentista. Jardineiro, jardineiro. Peluqueiro, cabeleireiro.
professor, professor, carteiro, carteiro, fontaneiro, encanador, mecânico, mecânico, piloto, piloto, taxista, taxista, cozinheiro, cozinheiro, fotógrafo, fotógrafo, médico, médico, pintor, pintor, veterinário, veterinário. Foram muitas as palavras que aprendemos, né? Então agora eu vou falar para vocês qual é o para casa. O para casa de vocês é o seguinte, vocês vão fazer os exercícios de revisão do livro, da página 100 até a página 107. São 10 questões bem tranquilas de serem feitas e depois vocês vão responder no caderno com as palavras de vocês o que é o voceu. Então essa é a atividade de revisão. Na próxima aula eu vou corrigir todas elas. Vamos ver novamente algumas questões sobre as matérias. Não se preocupem, porque se vocês entenderem as questões tranquilamente, souberem responder tudo, entenderem essas matérias que nós vimos hoje, vocês vão se dar muito bem na prova, tá bom? Então, na próxima aula faremos as correções. Lembrem-se, juntos no caminho certo.